Nesse vídeo nós vamos conhecer uma das plantas medicinais e tóxicas mais conhecidas da história da humanidade, o eléboro. O eléboro é conhecido há mais de 2000 anos. Conhecido como a rosa de Natal, ele é imerso em inúmeras lendas e possui diversas propriedades medicinais, desde purgativas, antimicrobianas, estimulantes do sistema imune, atuantes no coração de diversas formas, dentre muitas outras propriedades. Então, vem aqui conferir nesse vídeo para explorarmos mais sobre essa fascinante planta medicinal. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Rosas de Natal, rosas de neve e rosas de quaresma são alguns dos nomes usados para denotar as espécies do gênero Eléboros. Outros nomes comuns desse grupo de plantas incluem o Lion's Foot, ou patas de leão, assim como o rosas de oráculo, e indicam que o gênero Eléboros tem uma longa história na Europa. A distribuição do gênero Eléboros é limitada ao hemisfério norte, incluindo a Europa e a Ásia. As espécies do Eléboros estão mais concentradas ao longo do mar Mediterrâneo, mas também ao longo das costas do Mar Negro, como dá para perceber aqui nesse mapa de distribuição da espécie, que dá para a gente ver diversas espécies de eléboros e as áreas onde elas ocorrem principalmente ao longo da Europa. As flores de eléboros possuem uma particularidade. Ao contrário das flores da maioria das outras plantas, as flores dos eléboros, essa parte colorida, não são pétalas, mas sim sépalas. Normalmente, as sépalas das flores são aquelas partes verdes dos botões que a gente vê, tipo no botão de uma rosa. Aquilo são sépalas, elas protegem as pétalas do botão enquanto ele está em formação. Depois, quando ele se abre, fica igual que nesse desenhinho, e que dá pra gente ver as sépalas verdes por fora. No caso dos eléboros, as partes coloridas, elas são as sépalas, não as pétalas. E nesse esquema dá pra vocês verem aqui, ó. As partes das sépalas são as coloridas. Essa parte verdinha compridinha são os nectários florais. Esses nectários, eles é que são as verdadeiras pétalas dessas plantas. O gênero Eléboros é composto por cerca de 20 espécies nativas da Eurásia, que incluem o eléboro negro, o Christmas Rose, né, que é as rosas de Natal, que é o eléboro niger, o Eléboros orientalis, o eléboro fedorento ou pé de urso, que é o Eléboros fétidos, e também o Eléboros verde, que é o Eléboros viridis. E aí vamos entrar para entender um pouco da origem do nome dessa palavra. O nome inglês Hellebore não deriva da palavra anglo-saxã hell, embora esse Hellebore possa muito bem ser descrito como um infernal, os eléboros, né, em algumas das suas ações e associações que eles podem causar. Algumas fontes mais antigas derivam o nome genérico dessa planta do grego helein, peri, e bora, alimento, indicando a sua natureza venenosa. No entanto, os etimologistas também conjecturam que o eléboro pode ser derivado da palavra elos, que é um jovem cervo, e bora, que significa também o alimento dos fulvos, né, dos ruivos loiros. Um nome alemão muito popular para essa planta é Niesvro, não sei como pronuncia, vai estar aparecendo aqui, que significa espirro. O nome vem do fato de que qualquer parte da planta do Eléboros induz a espirro, se moída a um pó fino. A irritação da mucosa é causada pela protoanemonina, que é contida no gênero Eléboros. Em tempos antigos, esse fenômeno era usado para que as pessoas pudessem espirrar os espíritos malignos e doenças do corpo. Justamente por isso, a Eléboros também é usada em misturas de tabaco para formar aquele rapé que as pessoas usam para espirrar. E aí vamos entrar no nome popular mais comum dessa planta, que é rosa de Natal. Existe uma lenda que explica a origem desse nome. Essa lenda remonta ao tempo do nascimento do menino Jesus. Enquanto os 3 reis magos viajavam seguindo a estrela, eles se depararam com uma pobre pastora, a Madelon. Ouvindo a sua missão dos 3 reis magos, ela também queria viajar para Belém. Mas ela não tinha dinheiro para o presente do menino Jesus.
Ao seguir os sábios, os reis magos, ela procurou freneticamente por um presente digno para a criança, mas não encontrou nenhum. Em desespero, ela se sentou e chorou, e as suas lágrimas encharcaram o chão. Um anjo a viu, e com muita compaixão ele afastou a neve, revelando o Elebros, revelando as rosas de Natal. Muito feliz, ela as colheu e as presenteou ao menino Jesus. Por causa dessa lenda, acredita-se por muito tempo que as rosas de Natal eram uma flor sagrada com poderes místicos. Muitas vezes elas eram plantadas perto da entrada de uma casa na crença de que ela impediria que espíritos malignos pudessem entrar na residência. Um outro nome dessa planta é oráculo rosa, ou rosa do oráculo. Em tempos antigos, os elébros eram usados para prever o tempo para o ano seguinte, e por isso que eles eram chamados de rosas do oráculo. Nas regiões de campo, havia uma tradição de colocar 12 botões de flores de elébros em um copo de água antes do Natal. Cada um desses botões representava um dos meses do ano. Se um botão se abrisse para uma flor na véspera do Natal, significava que para aquele mês teria-se um bom ano, teria-se um bom mês, um mês auspicioso. Já se o botão não abrisse, era de se esperar um mau tempo naquele mês. E aí nós entramos nos aspectos místicos dessa planta. Esse caráter mágico e medicinal dos elébros, ele também inclui outra planta da família, que, por exemplo, o acônito. Que lembra, nós já falamos sobre o acônito aqui no canal, que é uma das plantas também mais mortais do mundo. Depois confere lá que ele é cheio de lendas também. Para aqui, para o aspecto do elébros, dizia-se que o médico mitológico Melampus observou o efeito do elébros nas cabras que pastavam as plantas, que elas ficavam meio catárticas ao comer a planta. Segundo a lenda, Dionísio usou os seus poderes para enlouquecer as filhas do rei Argos, e elas vagavam nuas e histéricas. Melampo, médico mítico, usou o leite das cabras que ele observou pastando o elébros para curar as filhas do rei Argos. E por isso o elébro também às vezes é chamado de melampódio, em referência ao médico Melampo. O elébro continuou a ser usado na Idade Média para purgar o corpo da bile negra. A melancolia e a loucura foram justamente atribuídos a um excesso desse humor corporal da bile negra. O historiador natural romano Plínio registra que o elébro negro, identificado como Elebrus niger, foi usado como fumigante na purificação ritual de casas, bem como na proteção mágica do gado. Ele descreve as cerimônias que acompanhavam a colheita do elébro negro. Uma espada era usada para traçar um círculo ao redor da planta. O coletor, então, ele encarava o leste e implorava aos deuses pela sua permissão antes de pegar a planta. Se uma águia fosse visto se aproximando, o coletor morreria dentro de 1 ano. Isso segundo o História Naturalis. Esse conjunto de mitos, também encontrado em Dioscorides, coloca o elébro ao posto de outras famosas raízes mágicas e sagradas guardadas por pássaros, como o caso da peônia, que nós já temos vídeo dela aqui no canal, depois confere lá, e sobre a mandrágora, que é o nosso vídeo mais popular aqui do canal, que também é uma das plantas mágicas mais conhecidas do mundo e também altamente tóxica. Depois confere lá esses vídeos. Os chamados falsos elébros, que é o Veratrum album, o Veratrum nigrum e o Veratum viride, ainda são conhecidos como elébro branco, o Veratum album, elébro preto, o Veratum nigrum, e elébro verde, o Veratrum viride. Os verdadeiros elébros, eles não têm nada a ver com esses falsos elébros aqui. Eles não têm nenhuma semelhança física entre eles, nem de folha, nem de flor, nem de nada. Mas eles compartilham as mesmas propriedades tóxicas e purgativas. E aí vamos entrar um pouquinho na história com o elébro. De acordo com o historiador da farmácia Julius Berendes, o elébro é o medicamento mais famoso do material médico médica, por causa das suas múltiplas propriedades de cura e amplo uso terapêutico. Os antigos distinguiam 2 tipos de elébro, o branco e o preto. Sempre que a palavra elébro aparece nos textos hipocráticos, ela se refere ao elébro branco. Um outro tipo de elébro, ele é sempre referido como elébro preto. Já para Teofrastos de Eresos, os dois são idênticos.
O Elébros e o seu uso começou em civilizações antigas há mais de 2.500 anos antes de Cristo, quando os antigos gregos usavam a Elébros niger por causa dos seus fortes efeitos diuréticos, eméticos e narcóticos. Os oradores da Grécia antiga usavam infusões preparadas com as folhas de Elébros ciclofilos, que fortalecia a voz. Os antigos usavam Elébros também em suas flechas, quando eles iam caçar ou nas guerras. Na antiga Grécia, durante o seco de Quirra, em 595 a 585 a.C., foi também conhecido esse período como a Primeira Guerra Sagrada. A Liga Anfictiônica de Delfos, que era uma aliança dos estados gregos, usou a toxina do Elébro para derrotar a cidade de Quirra, cujos cidadãos estariam aterrorizando peregrinos na sua jornada para Delfos para adorar Apolo. Um aliado da Liga Anfictiônica de Delfos, um médico chamado Nebros, que seria um dos ancestrais de Hipócrates, sugeriu usar o veneno após a descoberta do principal cano de água da cidade. Os atacantes derramaram uma tintura das raízes de Elébros no sistema de abastecimento de água da cidade, o que logo deixou os cidadãos de Quirra doentes com diarreia e vômito e incapazes de defender a sua cidade, o que resultou na destruição de Quirra e de todos os seus cidadãos. Considerado esse evento também um dos primeiros eventos de guerra química biológica em guerra do mundo. Hipócrates e Teofrasto têm dados sobre o funcionamento dos Elébros na constipação como laxante e emético. O escritor médico romano Celsius, que viveu de 25 a.C. a 50 a.C., no livro De Remedica, e o médico Galeno registraram o efeito medicinal dos Elébros na redução da dor, além de também outras plantas, como a cannabis e o ópio. Inclusive, nós já temos também um vídeo aqui sobre as propriedades medicinais da cannabis. Celsius e Galeno também registraram o Elébro causando espirros, como causador de espirros, também como o seu uso em transtornos mentais, em casos de psicose, o que hoje nós chamamos, de depressão, e também nos casos de epilepsia, que na época também não tinha esse nome. Na medicina popular italiana, utilizam-se as raízes dos Elébros numa forma de decocção, como um agente cardiotônico e como um remédio com o objetivo de melhorar o trato digestivo. O extrato alcoólico do caule, do rizoma e da raiz atua diretamente no tratamento de enxaqueca, sendo também utilizado como medicamento anabolizante, vasodilatador e antisséptico. Antes nós estávamos descrevendo os usos tradicionais históricos dessa planta. Agora nós vamos entrar nas evidências científicas do efeito medicinal dessa planta. Os extratos dos Elébros purpurenses exibiram alta atividade biológica com ação analgésica, miorrelaxante, relaxante dos músculos e reguladora dos vasos sanguíneos. Muitos estudos feitos em animais demonstraram o efeito imunoestimulante dos extratos das espécies de Elébros. O aumento do número de linfócitos em 2 vezes e neutrófilos em 3,5 vezes após 48 horas de injeção de extratos de Elébros purpurenses em ovinos jovens mostrou essa melhora significativa da resposta imune. Os autores Roseli e seus colaboradores, em 2007, analisaram a ação antibacteriana do extrato de Elébros boconei e estabeleceram que esse extrato atua inibindo algumas espécies de micro-organismos, como o Staphylococcus epidermalis, o Staphylococcus aureus também. A raiz de Elébros boconei também contém substâncias com atividade antimicrobiana, pelo que se justifica a utilização desta erva no tratamento tradicional de doenças respiratórias. E aí vamos entrar um pouco na toxicidade dessa planta. A terceira defesa, que é a obra de Paracelso, que viveu de 1493 a 1541, aponta: o que não é veneno? Todas as coisas são venenosas e nada não é veneno. A dose apenas torna a coisa um veneno. Um princípio bem conhecido também é o dose sola facto veneno, que é igualmente importante para as plantas tóxicas e medicinais, que podemos traduzir como a dose é o que faz o veneno. Porque isso indica que o grau de toxicidade de uma determinada espécie vegetal depende da dose introduzida no organismo. A toxicidade dos Elébros depende justamente do grau de maturidade da planta, ou também do seu momento de vida. Se é da folha, se é na sua época de floração, na época que ela está frutificando.
Depende também do organismo da planta, porque o acúmulo de substâncias tóxicas ele ocorre de formas diferentes, na folha, nos frutos, nas sementes ou nas raízes. E também depende se essa substância é usada fresca ou seca. Animais jovens, desnutridos e gravídicos são mais propensos a adoecer e a forma clínica mais grave da intoxicação de acontecer também. Uma coisa interessante é que existe uma hipótese de que Alexandre o Grande morreu envenenado com o eléboro, que segundo algumas hipóteses ele usava essa planta para temperar o vinho que bebia. Existem evidências de que os eléboros podem atuar tanto como um veneno como um remédio para o coração, porque ele contém substâncias chamadas de heterosídeos bufadienilídeos, que em pequenas doses terapêuticas podem atuar como cardiotônico e em altas doses podem atuar como um veneno. A característica tóxica dos eléboros são determinadas principalmente por substâncias chamadas anglicons de esteroides cardíacos, e a substância chamada protoanemonina desempenha um dos papéis mais importantes. A intoxicação por esses esteroides cardioativos ela é localizada principalmente no sistema digestivo, e que ocorre uma irritação gastrointestinal grave, vômitos e diarreia. Os efeitos da toxicidade aguda no sistema nervoso central incluem uma letargia, confusão e fraqueza. A toxicidade crônica por uso dessa planta, devido ao seu envenenamento, ela é difícil de diagnosticar e também ela é bem menos óbvia, porque ela pode causar anorexia, perda de peso, distúrbios neuropsiquiátricos como confusão, sonolência, dores de cabeça, delírios e alucinações e também distúrbios visuais. A protoanemonina ela é considerada um composto biologicamente ativo com efeitos antimicrobianos, fungicidas e antimutagênicos. O envenenamento com protoanemonina ocorre principalmente em animais e começa com uma salivação, vômito, inflamação da boca e garganta, dor abdominal que pode ser seguida por ulcerações graves da boca e danos ao sistema digestivo e urinário. Uma intoxicação grave apresenta diarreia colorida e urina escura ou manchada de sangue, marcha instável ao caminhar, tontura, visão prejudicada ou perdida. Embora o envenenamento fatal seja raro, quando ele ocorre, a morte é precedida de convulsões. Dessa planta foi extraída uma substância chamada eleborim. A primeira análise da composição química de diferentes espécies de eléboros foi no ano de 1808, no extrato da Eleborus iemalis, e descobriu-se uma substância que foi nominada de eleborim. Descobriu-se que essa eleborina demonstrava ação narcótica e hemolítica e supunha-se que, por composição, ela era uma saponina. A eleborina exibe uma função cardíaca semelhante à dos digitálicos, a famosa dedaleira, que nós já temos um vídeo aqui no canal que é muito importante na produção de medicamentos cardíacos. Outra substância dessa planta são as eletioninas, que é uma nova família de tioninas que foi descoberta nas raízes da Eleborus purpurensis. As eletioninas fazem parte do grupo das alfa-beta-tioninas, que tem um tamanho pequeno e que foram encontradas em sementes e também em plantas parasitas. Elas são consideradas excelentes candidatos como agentes de biocontrole de patógenos de plantas. Estudos in vitro sugerem que as tioninas são tóxicas para bactérias, fungos e leveduras, devido à sua interação com os fosfolipídios de membrana e sua capacidade de formar canais iônicos. Possíveis funções na defesa das plantas contra patógenos, diretamente agindo no nível de membrana, também são presumidas. E acredita-se também que as eletioninas têm uma função na morte celular. Estão vendo só? Essa é uma planta muito fantástica e interessante. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre ela, porque eu conhecia quase nada sobre ela. Achei muito fantástico aprender. E eu vou deixar indicado para vocês uma outra planta bastante interessante também. A dedaleira, que nós falamos aqui, que tem uma ação semelhante aqui à dos eléboros. Vou deixar indicado para vocês e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!